Olá aos irmãos da Associação Espírita Paz e Luz. É sempre uma alegria estar com os irmãos desta casa espírita, mesmo que de forma virtual. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho, capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, as três revelações. Vamos começar falando de Moisés, a primeira revelação. Na lei mosaica, existem duas partes distintas. A lei de Deus, aquela promulgada no Monte Sinai, apresentada à humanidade no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, aquela decretada por Moisés, necessária ao convívio daquela população que caminhava em grande número de pessoas pelo deserto. Então, havia uma lei invariável, ditada por Deus, e a outra que Moisés utilizava, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. E esta lei, é claro, aplicada por Moisés, é aquela lei que se modifica ao longo do tempo. A lei de Deus, como lei natural, aqueles princípios naturais que foram entregues a Moisés no Monte Sinai, são imutáveis, devem ser respeitados em todos os tempos. São normas natas de conduta para todos nós. Joana de Ângeles, na obra Vidas Vazias, nos diz que a vinculação a algumas crenças primitivas, crenças bárbaras, ou mesmo a nenhuma crença, gera desequilíbrio, turbação ao grupo e também individualmente. Ou seja, quando nós acreditamos em crenças bárbaras, mais primitivas, sem o esclarecimento pela razão, nós convivemos em desequilíbrio. E em todos os tempos, então, para afastar os homens desse primitivismo, desse barbarismo, foram sendo apresentadas normas de conduta, desde as normas mais básicas, como os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Será que Deus é vaidoso, soberbo, que quer ser amado? Neste contexto, nós vamos observar amar a Deus sobre todas as coisas como amar aos seus atributos, à sua obra, como amar a tudo que ele significa, ou seja, Deus é luz, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. Então, é amar, acima de todas as coisas, o que ele significa. A sua bondade, o seu amor infinito, a sua capacidade de perdoar sempre, a sua plenitude. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é desejar, é vislumbrar esta plenitude e buscar de alguma forma, nos assemelharmos cada vez mais a Ele, ou seja, é buscar a própria iluminação. Segundo mandamento, não pronunciar o seu nome em vão, para afastar os homens das crenças fúteis. Não chamar a divindade por pequenos problemas, ou seja, olha para a tua força interior. Não põe a tua crença num patamar de pedidos insignificantes, de pedidos corriqueiros. Não te torna um eterno pedinte. Faz a tua parte. Por isso não pronunciar a palavra Deus a toda hora. Porque Deus é nosso Pai. Deus está sempre ao nosso lado. Então nós não precisamos chamá-lo pelas mais pequeninas coisas, porque nós temos que ter o mérito de resolver as nossas questões. E Deus não está ao nosso dispor para resolver as nossas picuinhas, os nossos egoísmos. Deus é magnânimo. Então, quando nós nos dirigirmos a Deus, que seja com serenidade, que seja com lucidez, que seja com verdadeiro amor ao Pai, com o respeito natural que se deve a um pai bondoso. Assim como nós não podemos, por exemplo, chamar o nosso pai, a nossa mãe, para resolver as pequenas coisas para nós o tempo todo, então não devemos pronunciar
o nome de Deus incansavelmente, mas sim devemos nos espelhar nele. Devemos buscar aquilo que ele representa, a sua luminosidade infinita, o seu amor resplandecente, a sua conduta irretocável. Então, é este o significado do não pronunciar o seu santo nome em vão. Santificar o sábado, porque aqueles homens bárbaros às vezes exploravam uns aos outros, assim como ainda nos exploramos, ou seja, o homem no mundo. Estás encarnado num corpo físico, cuida do teu corpo. Cuida da tua matéria, dando a ela pelo menos um dia de descanso, para que tenha saúde física e mental, para que com esse descanso tu consigas ter também o equilíbrio emocional. Honra teu pai e a tua mãe, o respeito no núcleo familiar, o respeito a quem foi instrumento para o teu reencarne, mesmo que não te cuide com o devido carinho e cuidado que deveria. Então, honrar pai e mãe, o amor familiar, não matar. Será que nós já interpretamos bem este mandamento? Porque simplesmente diz não matar. Ah, mas eu não matei ninguém. E a natureza? Quanta vida há ao nosso redor? Então, esta reflexão eu deixo para cada um de nós. Não matar. Não cometer adultério. Respeitar a família do próximo. Respeitar a sua família. Não adulterar as emoções. Não magoar. Porque nós sabemos que as traições ferem profundamente as almas. Não roubar. Respeitar o patrimônio alheio, não prestar falso testemunho, a maledicência, a calúnia, a difamação, que ainda é tão comum nos dias de hoje. Isso é uma lei que não muda. Nós não devemos falar mal do nosso próximo. Nós cumprimos, porque nós costumamos falar muito bem daqueles com os quais nós temos afinidade. Mas aqueles em relação aos quais nós temos dificuldade, nem sempre nós respeitamos este mandamento, esta lei. Não desejar a mulher do próximo. Imagine aquela multidão andando pelo deserto. Quantas famílias, quantas situações de promiscuidade. E ainda hoje, não desejar a mulher do próximo, não destruir a família do próximo. Não destruir aquele vínculo familiar, aquele compromisso, não ferir as emoções do seu irmão, não cobiçar a casa do próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nada do que lhe pertence. Honestidade, ética nas relações. Todos estes mandamentos são atuais e nós ainda não exercitamos, não em plenitude. Alguns nos escapam à compreensão. Então, são 10 regrinhas básicas que nós ainda não cumprimos em plenitude. Então, essa lei é de todos os tempos, de todos os países, e está na consciência desde que nós nascemos, desde pequeninos. Então, meus irmãos, é preciso cumprir a lei, porque quando nós não cumprimos, nós respondemos pelos nossos atos e tudo que nos acontece diariamente, desde as mais pequeninas preocupações, faz parte de um grande projeto de regeneração e está em consonância com as leis naturais, com as leis de Deus. Então, Moisés, com todas as dificuldades de convivência, para imprimir autoridade às suas leis pessoais, lhes deu também um caráter de origem divina, para que aquele povo tivesse medo e cumprisse algumas daquelas normas. Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, nos fala da necessidade de nós procurarmos os montes das ideias superiores, a elevação espiritual, para que possamos compreender as verdadeiras leis, ou seja, somente elevando o nosso entendimento, somente com o monte das ideias superiores, das ideias mais elevadas, nós teremos condições de compreender as leis divinas. Então, desde Moisés
ainda nós não compreendemos plenamente. E vem depois Jesus com a segunda revelação. E Jesus não veio destruir a lei. Ou seja, Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, veio desenvolvê-la, veio dar-lhe o verdadeiro sentido, veio adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, um pouquinho menos bárbaros naquela época, um pouquinho menos primitivos. Então, nós nos deparamos agora com o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da doutrina de Jesus, os deveres para com o nosso próximo. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, aquelas que Moisés estabeleceu por si mesmo, ele as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, como, por exemplo, a pena de talião, responder na mesma medida. Não, Jesus manda oferecer a outra face, a face do perdão, a face da compreensão, a face do entendimento. Então, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores, das falsas interpretações, Jesus vem e traz o esclarecimento de que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo resume toda a lei. Vejam bem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar tudo aquilo que Deus criou, amar os seus atributos e amar o próximo como a si mesmo. Um único mandamento. E então, nós já amamos o próximo como a nós mesmos? Ainda não aprendemos novamente a exercitar a lei trazida por Jesus. A lente de Jesus, conforme nos descalfiquiram, é a da piedade para com todos os sofredores, é a da piedade para com aqueles que padecem de maior desequilíbrio, de mais acirradas dores, de dificuldades físicas e espirituais. Então, essa é a lente de Jesus. Jesus via aqueles que falhavam, aqueles que erravam, e ainda vê, embora não esteja mais materialmente aqui, mas está espiritualmente, ele ainda vê a todos sobre essa ótica da piedade, da compaixão. Pelas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último dia. Jesus quis dizer ser necessário que a lei de Deus tenha cumprimento integral, ou seja, que a lei de Deus seja praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas implicações, com todas as suas consequências. Cumprir a lei de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Como nos diz Joana, em Vidas Vazias, és originado na luz do amor de Deus, e avanças nesse rumo sublime, a plenitude, a ascensão, o desenvolvimento, o crescimento espiritual, a autoiluminação. Avancemos, não estacionemos. É esse o nosso rumo. Então, de que serviria a promulgação da lei se ela fosse privilégio para alguns? Ou ao menos para um povo só? A lei é para todos. Todos estamos sob a luz do amor de Deus. Todos estamos na caminhada da evolução, sendo filhos de Deus todos os homens, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude do Pai. Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, nos diz que Jesus nunca faltou às suas promessas, que o reino de Jesus se ergue sobre consolações imortais, consolação, não acusação. Para atingir esse reino, é preciso seguir os seus passos, os passos de Jesus. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus. Os passos de Jesus foram sobre caminhos pedregosos. Foram sobre caminhos de humildade, de entrega, de servidão ao seu próximo. E o caminho é seguir Jesus.
Nós estamos aptos? Todos nós temos a capacidade interior, todos nós temos essa força para seguir Jesus, mas é preciso decidir. É preciso vencer a nossa aspereza, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso mal-querer, a nossa maldade ainda em algumas situações e aprender a amar o nosso próximo. Então Jesus, ele não foi um simples legislador moralista. Ele não teve por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia a ele dar cumprimento às profecias que anunciaram a sua chegada. A autoridade de Jesus vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina, missão confiada por Deus, nosso Pai. Jesus viera para ensinar os homens que a verdadeira vida não é aquela que transcorre aqui na terra, mas sim a vivida, vivenciada no reino dos céus, na espiritualidade. Jesus veio ensinar o caminho que conduz ao reino dos céus, ao reino de Deus, ao reino do amor. Os meios para a reconciliação com Deus é a reconciliação com o nosso próximo. É o cumprimento da lei divina. É a lapidação do nosso eu interior. Mas Jesus, entretanto, também não disse tudo. Se limitou a alguns pontos, deixou o germe das verdades que, segundo ele mesmo declarou, não podiam ser compreendidas. Então, Jesus falou de tudo, mas não tudo. Mas em termos mais ou menos implícitos, ou seja, ele falou de tudo, mas por parábolas, de maneira que aquele povo pudesse ter uma pequenina noção. E nós já compreendemos as lições de Jesus? Com certeza em plenitude ainda não. Talvez alguns compreendam um pouco mais, até porque essa compreensão é no exercício diário, é na vivência das nossas relações diárias com o nosso próximo, respeitando, tolerando, aceitando as limitações. Então, Jesus não pôde dizer tudo porque nós não entenderíamos naquela época. E sim, muitos de nós estávamos encarnados naquela época. Talvez não perto de Jesus, mas encarnados neste planeta. Ou em épocas posteriores ou em anteriores, mas não podíamos entender tudo e ainda não conseguimos compreender toda a extensão da mensagem de Jesus. E então vem, mais adiante, o Espiritismo como a terceira revelação. O Espírito Antúlio, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, nos diz assim: quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade como recurso da vitória, enviaste Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu, para que descessem à terra e a iluminassem com as claridades do teu evangelho. Então, quando o mundo alcançou um pouquinho mais de esclarecimento na ciência, quando a razão se desenvolveu um pouco mais, quando a ética aumentou, a igualdade, foi enviado Allan Kardec e as estrelas que estavam nos céus, imensas falanges de espíritos preparados para a tarefa de divulgar o espiritismo entre nós, de trazer essa terceira revelação, para que essas claridades iluminassem a terra com as claridades do Evangelho. Então, vem esclarecer um pouco mais o Evangelho de Jesus. O Espiritismo vem, então, como uma ciência nova, que vem para revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. O Espiritismo mostra, então, não mais essa espiritualidade como coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte
de uma imensidade de fenômenos que até hoje não compreendemos plenamente. Novamente, não compreendemos. E que por isso deixamos esses fenômenos relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Ainda hoje, são poucos os que compreendem que o Espiritismo, que a nossa essência espiritual, decorre da lei natural, que tudo isso está num processo integrado de toda a natureza que nos cerca. Alguns se recusam a aceitar que somos espíritos. Outros aceitam, mas não compreendem a extensão moral desta revelação, ou seja, se sou espírito, se sou imortal, se estou inserido numa lei de causa e efeito, respondendo pelos meus atos, eu tenho que me melhorar e não apenas aparentar, e não apenas ter o conhecimento, mas exercitar no dia a dia esse novo conhecimento, me melhorando moralmente, me educando, compreendendo que eu sou parte da natureza, que tudo o que compõe a natureza, como nos diz Calf, possui diversas funções e que muitas dessas funções nós ainda não compreendemos em toda a extensão espiritual. Então, é a essas relações naturais incompreendidas que Jesus alude em muitas circunstâncias. E daí vem o que muito ele disse e que permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado, porque nós ainda não compreendemos todas as leis naturais. Então, nós compreendemos uma pontinha do que Jesus disse, de acordo com o nosso limitado grau de compreensão, o nosso limitado conhecimento, ou talvez, às vezes, com a nossa pouca vontade de compreender, porque para compreender, nós temos que vivenciar, nós temos que nos modificar, porque no momento que eu sei, que eu compreendo aquela lei, eu tenho que cumpri-la. Então, este processo pode se tornar um pouco mais difícil se eu não estou disponível, disposto a me modificar, a me tornar melhor. Então, o Espiritismo é uma chave que explica tudo de maneira mais fácil. A lei lá do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A lei foi personificada em Moisés. No Novo Testamento, a lei é personificada em Jesus. O Espiritismo, como terceira revelação da lei de Deus, não tem a personificação em nenhuma individualidade. É fruto de um ensino dado não por um homem. Foi apenas codificado por Kardec, mas é um ensino dado por diversos espíritos, que são as vozes dos céus em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então, não mais personificado, porque agora os homens já estão prontos para compreender um pouquinho mais a universalidade de todas as coisas, para deixar para trás todo e qualquer egoísmo, todo e qualquer personalismo, porque todos somos filhos de Deus, todos merecemos o esclarecimento, o conhecimento, a felicidade. Então, o Espiritismo vem, de certa forma, nos diz o Evangelho, como um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo das suas luzes ao mundo, para que torne, então, o Espiritismo conhecido nesse mundo e que seja difundido, aplicado, vivenciado. Então, assim como Jesus disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, é um complemento, é um esclarecimento
São as luzes do conhecimento que vão abrindo cada vez mais as possibilidades de entendimento para a humanidade. Então, o Espiritismo não ensina nada em contrário ao que Jesus nos ensinou, mas desenvolve, completa, nos diz o Evangelho, explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito por Jesus de uma forma alegórica. Então, o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que Jesus anunciou e prepara, então, a realização dos acontecimentos futuros. O Espiritismo é, então, obra de Jesus, que preside, conforme igualmente ele anunciou, a regeneração que já se opera e que prepara o reino de Deus aqui na Terra. Então vejam a ascensão do conhecimento que vai sendo desvendado aos poucos para todos nós. E Joana, novamente lá na obra Vidas Vazias, ela nos diz: amanhecem dias novos, anunciando a vitória do amor, confiai. Amanhecem dias novos, apesar de todas as dificuldades, porque é natural num planeta com bilhões de espíritos reencarnados, em diferentes graus de evolução, que hajam ainda conflitos de toda a ordem, principalmente quando estamos em transição, em plena transição para uma era de regeneração. E nós sabemos, conforme nos diz o Evangelho, que em planetas de regeneração ainda há um certo grau de expiação, embora já haja mais paz, mais entendimento, mais felicidade. Então, nós estamos em acelerada transição, mas amanhecem novos dias, cada vez mais esclarecimentos, cada vez mais conhecimento, cada vez mais lucidez, cada vez mais luz e cada vez mais amor nos nossos corações. Ainda na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, Francisco Spinelli relata: fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade, nós mesmos, de retorno ao planeta querido, e por isso todo esforço e abnegação fazem necessários para instalar o reino de Deus na Terra em regeneração. Então, nós estamos aqui hoje, fazemos parte desse processo de regeneração da humanidade. E Jesus aqui permanece, cuidando do planeta, cuidando de cada um de nós, trazendo o esclarecimento da lei para que possamos compreender cada vez mais. E esse processo ocorre a cada encarnação. Eu concluo com uma meditação proposta por Calf Quiron na obra Compaixão, a Sementeira do Amor, em que ele nos diz: imaginemos Jesus, nosso irmão singular, semeando em vasta plantação. Ele põe sobre a mão delicada o grão e o deita brandamente sobre o sulco, cobrindo na sequência com a terra fértil de nutrientes necessários à germinação. Ele ora, em gratidão ao Pai, todas as vezes que a chuva banha os canteiros, observa cada broto que emerge do chão, sorri com o desabrochar das primeiras flores, acaricia os frutos aveludados, mas também se mantém ali para ajeitar novamente o nicho de cada embrião e proteger os rebentos e as pequenas plantas após cada tempestade. É Jesus cuidando de nós a cada reencarnação. É Jesus cuidando de nós a cada ciclo. É Jesus cuidando do planeta a cada novo ciclo. É Jesus estando conosco a cada nova revelação, na medida em que nos desenvolvemos, em que nos melhoramos, em que aprendemos a amar e assim nos tornamos aptos a compreender a lei do amor, do amar a todos, indistintamente, do amar ao próximo como a si mesmo. Quem sabe chegaremos um dia
a plenitude, em que não serão mais necessárias as revelações, em que poderemos tudo compreender naturalmente pela lente do amor e da sabedoria, da verdadeira sabedoria, aquela que vem do uso dos sentimentos em comunhão com o nosso irmão. Gratidão pela oportunidade, muita paz.